A desencarnação do Hermínio Miranda é uma das propostas, inclusive o Sadi que está aí, né, ele provocou a Lípia a fazer uma homenagem a Hermínio Miranda. Tá? E que não fosse alguma coisa estilo um minuto de silêncio. Para um homem que falou tanto a vida toda, não seria nada consistente com ele. Então, a princípio pensamos na Nadia, que usou os elementos do Hermínio Miranda na tese de doutorado dela, mas a própria Nadia nos recomendou o Alexandre Rocha. O Alexandre é meu amigo de muitos e muitos anos, tá? Desde a juventude, apesar dele ser de Niterói e eu ser de Belo Horizonte, o espiritismo ele cria laços, faz parte da geografia do visível, sabe? E o Alexandre ele conviveu muitos anos com o Hermínio Miranda, tá? O Instituto Machado, tá? Que é a instituição que, curiosamente, um homem tão libertário administra, né? Tem sua origem nas relações entre eles. O Hermínio, o Alexandre conhece bem o Hermínio. Não faz muito sentido apresentar a formação do Alexandre, mas ele é graduado em letras. Ele tem uma especialização em administração pela Fundação Getúlio Vargas, não é isso? Muito libertário. E eu vou passar a palavra a ele, que vai falar de quem nos interessa mais de perto. Ok, Alexandre? Gente, bom dia, boa tarde já, né? Vou tentar ser rapidinho para atrasar o almoço de vocês. O Hermínio é uma referência no movimento espírita, né? Para mim, pessoalmente, foi extremamente enriquecedor a convivência com ele e com os autores em geral da La Chátra, né? Então, o meu trabalho é mais na ponta mesmo, de trabalhar a divulgação, de mexer o texto em si, né? Mas a convivência com esses grandes autores que eu tive a oportunidade na La Chátra foi uma coisa assim que é extremamente gratificante. Então hoje eu queria, para fazer essa homenagem ao Hermínio, usar um pouquinho a ferramenta que ele usou para falar de tanta gente, né? E aplicar isso na vida dele, né? Então eu intitulei, né, de As 6 Vidas de Hermínio Miranda, parafraseando As 7 Vidas de Fenelon, que é um dos livros que ele escreveu. E o Hermínio utilizava uma ferramenta que a Nadia fez explicitou para o mundo, né, que é a questão das simetrias históricas. Então, uma determinada individualidade, e aí tem alguns conceitos interessantes que o Hermínio desenvolve, que talvez fosse bom a gente classificar, né, explicitar para vocês também. O Hermínio utiliza a expressão individualidade em contraponto à personalidade, né? E individualidade é a essência espiritual que vai nascer nas diversas vidas, né? E personalidade, lembrando a ideia da persona grega, é o indivíduo encarnado dentro de todo um contexto que ele vive, que é genético, é histórico, é social, né? É pedagógico. E essa personalidade, né, vai apresentar características específicas que vão provocar as diferenças na análise que nós vamos fazer nas diversas vidas dessa individualidade, né? E o Hermínio então traça as simetrias, que é uma forma de poder avaliar, né, essa individualidade durante as diversas encarnações. Em um caso específico do Hermínio, primeiro eu digo que esse trabalho é totalmente baseado no que o Hermínio pensava acerca das suas vidas anteriores. Tá? Não tem um caráter científico, né, de pesquisa científica dessas informações. Elas partem de revelações que surgiram para ele em reuniões mediúnicas e nas regressões de memória que ele realizou durante a sua vida com diversas pessoas. Né? E aqui também não tenho preocupação nenhuma de discutir se existe ou não realidade nisso, o que o Hermínio realmente acreditava acerca das suas vidas anteriores.
Então nós observamos entre as simetrias históricas algumas coisas muito interessantes. Ele foi sempre testemunha de todas as grandes revoluções religiosas do Ocidente. Teve posição de destaque com bastante frequência na hierarquia religiosa. Foi importante ideólogo e divulgador da causa religiosa. Há uma predominância dos textos, embora houve encarnações em que ele também foi orador renomado. Um questionamento interno nas deturpações da ideia original da religião e a prevalência do núcleo familiar sobre a organização religiosa, que é um aspecto pessoal muito curioso, que inclusive nessa família do Hermínio várias vezes eu ouvi referências a esse fato. Então, o primeiro relato sobre uma vida anterior dele está no livro A Memória e o Tempo, que ele vai fazer uma regressão de memória numa pessoa, né? E eu chamo sempre a atenção que o Hermínio, quando trabalha com regressão de memória, ele usa o processo do magnetismo animal, né? Então, ele provoca o transe magnético, né? Através da utilização de traços magnéticos. Mesmo quando, nos casos relatados naquela coleção famosa, né, de História que os Espíritos Contaram, ele também utiliza o processo do passo magnético para que os espíritos tenham acesso a lembranças anteriores de suas vidas. Isso é um aspecto bastante interessante, porque eu vejo que hoje o movimento, o pessoal que trabalha nessa área, principalmente os pesquisadores de TDP, os psicólogos, eles utilizam procedimentos diferentes. Acho que seria uma coisa interessante que o Hermínio resgatou, que valeria a pena seguir, né, continuar como fonte de pesquisa. Como sacerdote egípcio, nessa vida, ele tem um caso muito curioso, que ele passa por todas as fases de iniciação, né, ele se torna realmente um sacerdote, conhece os mistérios da religião egípcia, só que ele se apaixona e é correspondido por uma sacerdotisa e os dois fogem, né? A sacerdotisa diz que ela logo depois ela é morta, queimada, não existe referência ao que acontece com ele. A novência do faraó teria a ver com isso? Indiretamente tem, né? E o Hermínio não tinha nem noção, porque quando essa história é revelada para o Hermínio foi em 72. E na época da novência do faraó, a Almsete ainda estava viva nessa época, ainda era pesquisadora, ela foi morrer no início dos anos 2000. Eles não se conheciam e o Hermínio não conhecia o trabalho da Almsete. Mas as histórias têm um paralelo muito interessante, né? Existe alguma simetria também nisso. E então aqui nós vemos, isso se passa, segundo a referência da pessoa que foi submetida à regressão, isso se passa na época de Ramsés II. E isso traz umas revelações muito interessantes, porque pouco antes de Ramsés II vinha a dinastia do Akhenaton, que tinha instituído a crença no Deus único no Egito, né? Que hoje os historiadores já reconhecem como um fator que influenciou a formação de Moisés, que pela história da Bíblia ele estudou no templo, né, teve a formação como egípcio, a ideia de Akhenaton foi completamente combatida, acabou, houve alguns continuadores na direção, né, como faraós no Egito depois dele, 3 faraós depois dele, mas o que ele fez foi completamente esquecido, intencionalmente apagado, né? Logo depois vem Sete I, que é o faraó do livro A Novício Faraó, né? E logo depois de Sete I vem o Ramsés II. Então, assim, num período de 100 anos tem uma grande revolução religiosa no Egito, né? Que seguramente, né, hoje os historiadores consideram que Moisés sofreu essa influência, que seguramente o Hermínio também sofreu, também participou, também acompanhou, e um dado interessante, Moisés cresceu durante o governo de Ramsés II. Ele, com torno de 40 anos, quando tira o povo hebreu do Egito, né, e já com o faraó Menefitá II, segundo a informação do Rochester, que também tem historiadores que gostar, e o autor, né, o autor Rochester e o livro. Então existe assim umas simetrias interessantes, porque o Hermínio vai escrever o Arquivos Psíquicos do Egito, que se passa na época do Akhenaton, e depois escreve o Novício Faraó.
essa revelação surge para ele muito antes desse período, né? Então, eu anotei que ele foi testemunha de uma grande revolução religiosa, que não só a instalação do monoteísmo, mas a primeira revelação, que segundo Kardec é Moisés. Ele foi uma figura de destaque, né, pela revelação da sacerdotisa. Ele era já um sacerdote que já tinha uma graduação, né, dentro da formação dele. Não tem informação sobre se ele foi um ideólogo e um divulgador, isso o texto não fala, né? A questão do questionamento interno é muito claro, porque fugir, né, e se casar são duas coisas que são questionamento claro, né? A estrutura religiosa da época, tanto é que eles são perseguidos por esse motivo. E a questão do núcleo familiar também, que começa aí já na primeira encarnação mostrando como que a instituição família é muito importante para o Hermínio, a ponto dele largar toda a carreira religiosa dele, né, o renome que ele poderia desenvolver ali, para poder fugir e ter uma vida clandestina. A segunda encarnação que o Hermínio se reconhece é como Barnabé. Barnabé, todo mundo conhece bastante do livro Paulo Estevão, né, que foi um espírito que teve até mais importância do que a gente normalmente vem lendo nos textos no texto do Paulo Estevão ou nos Atos, né? Porque Barnabé é aquele que vai buscar Paulo para poder levar Paulo para a área de divulgação. Barnabé é aquele que sai da Palestina e vai para Antioquia, ou seja, ele começa a levar o cristianismo para fora daquele pequeno núcleo geográfico da Palestina, né? E ele que inicia com Paulo a tarefa de levar o evangelho para o mundo. Tá? Então a importância de Barnabé nesse processo é muito grande. Então nós temos ele é testemunha do nascimento do cristianismo, né? Ele é uma figura de destaque, ele é considerado apóstolo, como Paulo também é considerado apóstolo, apesar de não fazer parte inicialmente daquele grupo dos 12, e ele se torna também um membro bastante importante na igreja de Jerusalém, né? Quando ninguém sabe se recebe Paulo ou não, Pedro pergunta para Barnabé o que ele acha, e Barnabé vai procurar Paulo para saber informação. É uma figura de destaque naquele grupo. Ele, como ideólogo, ele é pouco conhecido. Existem 2 textos apócrifos atribuídos a Barnabé e um texto falso, né, que é atribuído, que já se acredita que tenha surgido na Idade Média, lá para o século XIII ou XIV. E então existe a questão dos textos, embora de menor importância, né? É um evangelho, uma epístola e os Atos de Barnabé. Esses Atos de Barnabé, a autoria é atribuída ao sobrinho dele, João Marcos. A questão do questionamento interno, Barnabé era bastante ativo na igreja de Jerusalém. Ele era conciliador, né? E apesar de abrir para algumas questões, ele era reticente em relação a outras, né? Então naquela confusão que teve na igreja de Jerusalém, se você deveria ou não obrigar a circuncisão, Barnabé prefere ficar contra Paulo se sente meio traído, né? E Emmanuel diz, é uma coisa até muito interessante, que ele fala que, na verdade, o Paulo ter aberto mão daquele ponto de vista permitiu a unidade do cristianismo naquele momento, né? Que se fragmentasse, colocaria em risco a permanência da ideia cristã no planeta. E a questão do núcleo familiar também é muito interessante, que vocês lembram que a outra grande confusão, outra grande discordância de Barnabé com Paulo foi exatamente com João Marcos, que sai na primeira missão, que abandona a primeira missão. Quando começa a segunda missão com Paulo, Barnabé quer que João Marcos volte, e Paulo diz: de jeito nenhum. Barnabé já mostrou, o João Marcos já mostrou que não tem condição de enfrentar as dificuldades que nós vamos enfrentar. Barnabé então sai fora. Ele fala: eu também não continuo, se o meu sobrinho não pode ir, eu também não vou, né? Então essa questão é muito interessante, que vai também se repetindo. A outra figura que o Hermínio se assume é de São Bernardo, né? Bernardo de Clairvaux, ou de Claraval,
né, que surgiu no século XII, né, tinha formação, era um monge cisterciense, era católico, assumia, foi considerado o grande intelectual da Igreja Católica do século XII, né, autor de uma quantidade grande de textos, né, ele tinha um trabalho de evangelização, de sair, de falar, de fazer divulgação, né, ele tem um processo muito caro para o Hermínio, né, que foi o fato dele ter sido escalado pela igreja para poder ir convencer os cátaros de que eles estavam no caminho errado. E o São Bernardo volta muito impressionado porque ele descobre cátaros com muita erudição para conversar com ele e não consegue a conversão dos cátaros. E ele, graças a Deus, ele sai de cena, né? Ele desencarna antes que a igreja decida a fazer o grande massacre que ela vai fazer com os cátaros logo depois. Então ele é testemunha de uma coisa muito importante, que ele é contemporâneo de Francisco de Assis e do movimento cátaro. Dois movimentos de reformulação religiosa extremamente importantes. O de Francisco de Assis permanece e o catarismo é completamente destruído. Ele é testemunha viva desses dois movimentos. Foi figura de destaque, ideólogo, divulgador. Né? O questionamento interno eu desconheço questões ligadas a ele, né? E a questão do núcleo familiar também é muito interessante, que é aceitando toda a ideia católica, né? Ele não podia constituir família. Ele tinha uma família, que ele tinha mais 5 irmãos, uma irmã, a mãe já havia falecido e o pai. Então, quando ele assume se tornar sacerdote católico, ele convence a família inteira a fazer a mesma coisa. Todos eles entram para a igreja. Né? É muito interessante também. Como Melancton, né? Melancton foi o grande auxiliar de Lutero, né? Ele estudou teologia com Lutero, mas foi professor de grego de Lutero, né? Foi uma pessoa extremamente erudita, foi quem deu substância teórica, né, para que Lutero fizesse a reforma luterana. Então ele foi testemunha dessa grande reforma religiosa, desse grande movimento que foi a reforma luterana. Ele foi figura de extremo destaque nesse movimento. Né? Ele foi ideólogo e divulgador, ele trabalhou também nas duas frentes, de autoria de textos, estudos, e também na divulgação, em conferências, em palestras, em aulas principalmente. Tá? A questão do questionamento interno, na verdade, o grande movimento dele é de questionamento da Igreja Romana, da onde ele sai. Ele é egresso da Igreja Romana, questiona de tal maneira que começa um movimento completamente novo. Né? E a questão do núcleo familiar também é muito interessante, que uma das coisas que se institui é que o sacerdote pode voltar a se casar e constituir família. Né? Também volta a ter prevalência essa questão familiar. E a última encarnação que ele tem notícia, que é a encarnação com o Robert Browning, que era um contador, né? como Hermínio foi nessa vida, contador também. Trabalhava no Banco da Inglaterra, foi um funcionário graduado do Banco da Inglaterra. Né, eu não sei exatamente, mas tem uns livros lá que ele ganhava 150 libras por ano e dizem que isso era muita coisa. Para mim não tenho referências a valores, né? E ele trabalhou durante 50 anos no Banco da Inglaterra. Isso no século XIX, ele tinha um relacionamento forte com a França. Ele foi identificado nessa encarnação primeiramente pelo Luciano dos Anjos, quando faz a regressão de memória que dá origem ao livro Eu Sou Camille Desmoulins, né? O Luciano reconhece ele jovenzinho pelas ruas de Paris. E ele tem esse relacionamento grande, né, de fugir da Inglaterra para Paris algumas vezes. Ele, em 1863, ele pede demissão do Banco da Inglaterra e viaja para Paris, né, onde, segundo ele conhecia Allan Kardec, era amigo do Allan Kardec, frequentava as reuniões da Sociedade Espírita e vai falecer em 1866. Então, nesses 3 últimos anos, ele tem um relacionamento direto com o surgimento da doutrina espírita. E é curioso, né, que em 1863 ele vai para a França, mas ele, para isso, tem que pedir, então, demissão do Banco da Inglaterra. Esse
documento que ele pede demissão do Banco da Inglaterra, o Hermínio conseguiu resgatar, escrevendo para o banco, e ele pediu para que a secretária dele, sem que ele visse o documento, datilografasse o texto, ele copiou o texto à mão, né, e pediu para que um grafólogo fizesse a comparação das caligrafias, e esse grafólogo, então, diz que as características da base da caligrafia é a mesma, que ele poderia dizer que havia sido a mesma pessoa que havia escrito os dois textos, né? Esse foi talvez um pouco de cunho científico no trabalho do Hermínio, né? A comprovação disso. Ele ficou muito famoso aí como o pai do poeta Robert Browning, né? Que, casado com Elizabeth Barrett Browning. Apesar do período vitoriano em que o Robert Browning vivia, ele dá uma educação para o filho completamente à parte daquele sistema, né? Tanto é que surge a oportunidade de um cargo alto no Banco da Inglaterra e ele convida o filho para trabalhar. O filho fala para ele: não, eu prefiro ser poeta. E o pai fala: então vai ser poeta com a minha bênção, porque eu concordo absolutamente com a sua decisão, né? E também tem um relacionamento de extrema admiração com a nora dele. Então também a questão familiar passa a ser importante nesse período. Então nós temos a questão da testemunha do núcleo familiar, os outros aspectos não aparecem nessa época. Uma coisa muito interessante era muito famosa na Inglaterra a biblioteca dele, que tinha 6.000 exemplares e uma quantidade imensa de obras raríssimas, né? Então a preocupação com essa questão do livro também dele era forte nesse período. E nós temos aqui então o nosso Hermínio Miranda nessa encarnação atual, né? E analisando as características dos dois, eu diria que na verdade a última encarnação e essa complementam bem as simetrias históricas das outras vidas que ele se acreditava, né? Porque se hoje ele não testemunha do surgimento da terceira revelação, né, do Espiritismo, como foi o Robert Browning, ele foi figura de destaque no movimento espírita, né, pelo trabalho que ele realizou e não por cargos, né? Ideólogo e divulgador, tá? Basicamente a partir dos textos que ele fazia, né? Fez conferências, né? Mas não era o trabalho que ele gostava de fazer. O questionamento interno que ele fez no movimento espírita também foi muito interessante. Ele foi uma pessoa que nunca aceitou propriamente os padrões estabelecidos, ele sempre viu o movimento espírita e principalmente, né, a doutrina espírita de uma forma crítica, né? A questão do núcleo familiar é muitíssimo interessante, porque enquanto nós vemos hoje as pessoas espíritas muito vinculadas com o trabalho que ela ocupa nas organizações espíritas, o Hermínio ninguém sabe de que trabalho e que organização que ele ocupou. Ele é visto como alguém da família, que viveu na família e fora da família saía para fazer o trabalho dele, né? Então a questão da família também continuou como o mais importante. Uma coisa que eu fiquei muito curioso foi, eu queria assim, conhecer algum texto, descobrir algum texto do Hermínio que pudesse trazer um pouco dessa maneira dele de ver o mundo, antes que ele tivesse a notícia das encarnações anteriores que ele teve depois, né? E procurei, e é difícil, os textos antigos do Hermínio são difíceis de encontrar, né? E por curiosidade, essa semana eu consegui achar num sebo do Rio um trabalho muito interessante, que é uma tradução que ele fez, né, do Luiz Rodrigues. O título original do livro é God Bless the Devil, e o Hermínio traduziu como Muito Além da Morte. E esse Luiz Rodrigues Ele sabe inglês? o trabalho é muito interessante. O livro mexe um pouco com a área de psiquiatria, né, porque ele tenta analisar como que a interferência dos espíritos nos casos psiquiátricos é determinante, né? Então a ideia do Hermínio é trazer o livro para um texto que o público espírita poderia ler, né? Então, se eu colocasse Deus abençoe o diabo, provavelmente os espíritas não teriam interesse no trabalho, né? Então ficou muito além da morte. De qualquer maneira, o livro passa bastante despercebido pelo movimento espírita. Curioso que o autor, Luiz J. Rodrigues, era muito amigo do Hermínio, era um porto-riquenho que morava no Rio de Janeiro, que nos anos 50, ele então foi quem ensinou para o Hermínio as técnicas de regressão de memória pelo passe magnético, né? Então, do relacionamento pessoal saiu o interesse pelo livro e a tradução para o português desse livro. Então, nesse texto eu encontrei uma definição, né? Uma exortação do Hermínio, né?
eu achei bastante coerente com tudo que eu apresentei para vocês. E como eu achei muito chique aqui o Pedro ler para o Jader, eu vou pedir para ele ler para mim também. São quatro slides. Tá. Todas as filosofias religiosas dignas desse nome são fundamentalmente espiritualistas. Colocam o espírito humano no centro de suas cogitações a fim de que daí possam inferir o procedimento do homem perante o seu semelhante e em face do seu superior, evidentemente implícito na mecânica das leis universais. Ocorre, porém, que quase todas as religiões, se não todas, vão a pouco e pouco, imperceptivelmente, se convertendo em poderosas organizações políticas, econômicas e sociais, amplamente divorciadas dos objetivos a que se propunham de início. No fim de algum tempo, medido aqui em unidades de séculos, atingem um estado que poderíamos chamar de burocratização religiosa, transformam-se em instrumento de poder e opressão. O proselitismo não é mais impulsionado pelo desejo puro e simples de estimular a evolução espiritual do homem, mas sim inescapável condição de sobrevivência da organização em si mesma. As forças legítimas do apostolado humilde dos primeiros tempos se degradam num insaciável desejo de dominação, intransigência e intolerância, subvertendo totalmente a escala de valores sobre a qual se aproximavam seus impulsos iniciais. É claro, pois, que, após montar esse dispositivo político ligado a interesses vultuosíssimos, torna-se a organização religiosa fundamentalmente oposta, em essência e em propósitos, aos objetivos espirituais originários. Estes, no entanto, continuam a ser pregados até mesmo com inegável honestidade, em muitos casos, mas já esvaziados de seu verdadeiro conteúdo ético, porque não se apoiam na exemplificação religiosa. Tem mais uma? Desculpe. O dilema é então cruel e inevitável. Ou a organização religiosa retorna à sua pureza primitiva e abdica do poder político, social e econômico para reacender a chama do ideal já sufocada pelas cinzas, ou sobrepõe os interesses terrenos aos sonhos dos seus fundadores, desvirtuadas de uma vez de suas finalidades espirituais. Esse é o livro. Tem uma perguntinha que eles me entregaram por escrito aqui, né? Antes eu queria só fazer Perto do microfone. Isso. Antes eu queria fazer só mais uma lembrança, né, sobre a questão da tradução que eu falei do Hermínio. O Hermínio falava fluentemente o inglês, né, traduzia maravilhosamente bem. E ele escrevia, os textos literários dele são de primeiríssima qualidade. Então ele se converteu como tradutor, realmente um tradutor de uma qualidade muito além do que eu conheço no movimento espírita. São várias as obras que ele traduziu, né? Duas, na minha opinião, são traduções muito difíceis, né? Uma é o... como é que é o nome do Dickens? O nome do livro do Charles Dickens que ele fez a tradução, agora fugiu, O Mistério de Edwin Drood. Né? Porque por ser do Dickens o livro, né? É a primeira tradução feita no Brasil, inclusive da obra do Dickens escrita em vida, né? E a tradução do texto mediúnico, conseguindo manter na tradução as características do Dickens, né? O texto dele, a tradução dessa obra é muito boa. E o Jader está me pedindo para explicar a origem do livro, né? Esse livro, o Dickens disse que era, não acho que em 72, não tenho certeza, mas o que aconteceu? Ele estava escrevendo, era sistema de folhetim, né? Saía todo mês no jornal um capítulo da história. Nessa época o Dickens era disparado, o autor mais renomado da Inglaterra, né? Eu faço um paralelo que a novela da Globo da época era os folhetins do Dickens, todo mundo falava sobre isso, esperando que chegasse o texto novo. E quando o Edwin Drood desaparece no livro, que todo mundo quer saber o que acontece, o Dickens morre. Ninguém poderia ter feito uma coisa pior do que isso, né?
Aí o que acontece? 2 anos depois, acho que em 1872, ele vai psicografar através de um mecânico americano. E não existe humilhação pior para o inglês do que o Dickens depois psicografar por um mecânico americano, né? Mas só que o Dickens tinha escrito 300 páginas no texto original em inglês e o mecânico americano psicografa mais 300 páginas. Né? Houve diversas tentativas de finalização da obra dele, porque foi muito falado isso no mundo inteiro, mas conclusões de 3, 4, 5 páginas. E esse mecânico que se diz médium tem a petulância de fazer outras 300. Né? A descoberta desse livro desse original também foi muito curiosa, porque um conhecido meu foi para Londres e falou: eu vou lá no Museu Dickens para tentar ver se consigo achar esse material, que eu conhecia do texto do Bozano, né, de literatura de além do mundo. Bozano fala maravilha dessa psicografia. Aí ele chegou no Museu Dickens e falou: tem um trabalho que foi terminado pelo médium americano. E o diretor do museu: isso não existe, eu nunca ouvi falar. Aí ele fala: não, eu sou pesquisador, estou fazendo meu trabalho de pesquisa exatamente sobre os textos não aceitos do Dickens, coisas assim. Não, se você é pesquisador, tudo bem, eu tenho um exemplar que está guardado comigo. Ele consegue, então, fazer a cópia desse trabalho que serve de base para que o Emílio pudesse fazer a tradução do livro. E o outro texto magistral, assim, a tradução impressionante que o Emílio faz é A História Triste, né? A História Triste é um livro dificílimo. O texto, assim, quando o livro surgiu nos Estados Unidos, ele foi best-seller, foi aclamado pela crítica. A questão da origem mediúnica do livro não foi falada, né? O livro foi considerado maravilhoso. Eu reputo assim como a psicografia mais perfeita que o movimento espírita já teve contato de tudo que eu vi, né? E o Hermínio faz um trabalho de tradução assim magistral, mantendo quem leu A História Triste percebe, né, que quando a gente começa a ler um livro, a gente se desconecta dessa realidade que a gente está aqui. A linguagem do texto é uma linguagem estranha, no início tem um estranhamento muito grande. De repente dá aquele clique, você está lá na Palestina, vendo tudo aquilo, eles falando daquele jeito deles, é impressionante. E o Hermínio conseguiu manter isso de uma forma brilhante, né? Então, como tradutor, eu tenho ele como o melhor tradutor que o movimento espírita já teve. A minha grande admiração, que vocês já sabem, então tem uma carga aí subjetiva forte na minha afirmação. A pergunta que eu recebi aqui: existe algum material inédito sobre HCM e onde? O que acontece assim, na verdade, como eu tinha um contato grande com o Hermínio e com a família, todo mundo queria saber o que tinha de escrito lá, né? E o Hermínio estava escrevendo um trabalho sobre Paulo, e ele escreveu 100 e poucas páginas, aí virou para mim e falou assim: Alexandre, vou começar do zero de novo, acho que me perdi nesse livro, né? E ele estava escrevendo as memórias dele, tá? Então, consegui resgatar esse material cru, né? Porque ele não havia trabalhado. Não sei que tipo de trabalho que a gente pode fazer, né? Acho que dá para pensar em algum tipo de divulgação desse trabalho mais para frente. O Hermínio tem uma coleção que era Mecanismos Secretos da História. Ele tinha o livro original, que se chamaria Mecanismos Secretos da História. O original foi perdido pela editora, tá? Então, esse livro foi escrito nos anos 70, tá? Acho que teria sido o primeiro livro espírita dele publicado. Aliás, o primeiro livro espírita dele publicado foi nos anos 60, Os Procuradores de Deus. Já falo dele rapidinho. E nessa coleção, ele fazia um paralelo ele mexia bastante com a questão das simetrias históricas, né? Ele fazia um paralelo de José Bonifácio com Rui Barbosa, de Bartolomeu de Guzmão com Santos Dumont, de César, Alexandre e César de Napoleão. Esse Alexandre César de Napoleão, uns anos atrás, ele fazendo uma limpeza em casa, descobriu que ele tinha um cuidado grande de só escrever com carbono, né? O pessoal mais jovem não tem noção do que é carbono, nem do que é máquina de datilografia, né? E esse texto ele resgatou, nós digitalizamos o texto inteiro, tem um pequena parte que está faltando, umas 4 ou 5 páginas. Ele estava retrabalhando esse texto, né? Não concluiu o trabalho de revisão dele desse texto. Tem os outros que não surgiram mais, a família até está empenhada em ver se encontra pelo menos a cópia carbono desses outros textos. E fora isso, existem os textos do Hermínio publicados, né? Mas que são muito desconhecidos do movimento espírita. Esses são textos muito interessantes também.
Então, essa tradução que eu falei, que eu usei um texto aqui que vocês perceberam, um texto muito interessante. Tem o primeiro livro espírita dele, que é Os Procuradores de Deus, que é de 1965, por aí, né? E tem os textos literários do Hermínio. Esses textos literários são muito interessantes, que ele escreveu nos anos 40 e 50. E eu encontrei cartas impressionantes. Ele trocava correspondência de grande intimidade com Érico Veríssimo. E Érico Veríssimo adorava os textos do Hermínio Miranda, né? Ele tinha correspondência com Monteiro Lobato, que também incentivava o Hermínio no trabalho de escrita. Então, era coisa grande ali, né? E eu tive acesso a um romance que ele publicou nessa época, que é a Resposta a Josué, né? E tinha um livro de contos, que inclusive teve um conto muito premiado, que eu estou tentando ver se eu consigo trazer o livro de contos, né? Ver se a gente consegue localizar esse livro para poder divulgar também. Então, do material desconhecido dele é esse. Fora os prefácios. Enquanto a Bel chega, o Instituto Machado, a nosso pedido ali, ele deu de presente esse folheto. Tem a obra publicada do Hermínio Miranda aqui, tá? De graça para quem quiser, lá embaixo. Tá? Tem algumas lembranças do Hermínio Miranda aqui dentro. E na frente tem uma coisinha que a gente escreveu quando da desencarnação do Hermínio Miranda, que ficou assim: o pássaro agora voa ali perto. Nós, que já não mais podemos vê-lo, já sentimos saudade do seu canto. Quero parabenizar o Alexandre carinhosamente pelo trabalho. A gente tem também um trabalho paralelo, né, com o Rei Fraterno, como o Alexandre trabalha alguns títulos do Hermínio Miranda. E o carinho todo que você fala com a própria troca de e-mails que a gente eventualmente fazia com ele. É uma pessoa muito reservada, né? Morava em Caxambu, então o acesso nosso era mais difícil. Mesmo quando a gente se dispunha a visitar na tentativa de fazer alguma entrevista, ele dizia: não, eu me represento muito melhor através da escrita do que pessoalmente, minha filha, não vale a pena. É assim, aquela graça, né? Quando a gente fazia alguma referência, algum elogio ao trabalho dele, ele logo desinstituía daquilo tudo que a gente comentava, da amizade sincera, da admiração que a gente tinha. Ele falava: não é nada disso, não, é naquela humildade que você conhece. E a obra Os Procuradores de Deus, a gente vem, o Correio Fraterno vem há alguns meses, eu acho que é um ano, vinha trabalhando com o Hermínio, agora com a filha dele, para reeditar, que é a primeira obra escrita em 1965. A gente resgatou um exemplar num sebo, meu pai, que tinha contato com ele, né, contemporâneo, enfim, comentou a respeito, e a gente vem fazendo trabalho editorial. A gente aguarda e espera que a Ana Maria, que é a filha dele, esse exemplar, gracinha, olha, Os Procuradores de Deus, a primeira, e é fantástica a obra, é um espetáculo. Ele já começa muito bem, porque na verdade ele não começa, né? Pelo que a gente viu, aí a bagagem não é fraca, não, né? E a própria troca de e-mail com o Hermínio já era uma poesia, então era hábito nosso, até sem pensar na questão fazer uma coletânea, nada disso. Era tão admirável a forma com que ele se expressava, até informalmente, que no Correio Fraterno a gente costumava guardar, nós temos guardados os e-mails que a gente trocava, com as respostas, com as dificuldades que ele pontuava fisicamente, porque lúcido, desencarnou absolutamente lúcido e fisicamente com as restrições dos seus 93 anos, não era nada fraco, né? Então, para demonstrar, nem sei se para complementar, mas para dar um dedinho aí do que você comentou, né? A facilidade que qualquer pessoa teria em admirar e querer ter realmente como uma pessoa próxima. No Correio Fraterno, que vocês devem ter visto, sai uma homenagem nossa, uma homenagem da Lígia Barbieri, que é autora e conviveu na mesma cidade, em Caxambu, traz de uma forma assim muito autêntica do convívio, do encontro que ela teve e dos diversos encontros na cidade, né? O Alexandre também, que a gente transformou, não foi assim, porque o danadinho, ele é duro de querer escrever, né? Ele é bom editor, mas para ele escrever as experiências, ele foge rapidinho. E a gente acabou transformando, não foi assim, um episódio de um sonho que o Alexandre teve premonitório da desencarnação do Hermínio Miranda. Vale a pena vocês conhecerem, porque aí complementa tudo o que você colocou. Eu tenho uma dúvida,
A gente tem a informação de que o Hermínio gostava que se apresentasse o nome dele com Hermínio sem acento, o C abreviado. E eu vejo nas obras que você coloca com acento. Por favor, é importante para o editor a gente distinguir o acento do Hermínio. Olha, é assim, eu uso uma regra, né? Quem define é o Emanuel Araújo. O Emanuel Araújo, para mim, é grande autoridade em bibliologia no Brasil. Realmente, eu tento estruturar sempre a minha linha de publicação com o que ele formatou. E ele é muito claro, ele diz o seguinte: está em vida, escreve do jeito que a pessoa quer. Faleceu, usa a regra gramatical. A exceção... Acabou de falecer. Nos livros da Chave saíram sempre sem acento, salvo uma ou outra falha, né? Mas nós agora estamos corrigindo com acento tudo isso. Existe uma exceção a isso, uma exceção muito forte, que foi o Ayrton Senna com 2 N's e com Y, que até hoje todo mundo mantém desse jeito. Mas isso, na verdade, foi exceção, né? Se vai permanecer ou não, né? Como dizem os linguistas, é o povo que decide. Bom demais, Luiz. Muito bom. O Alexandre, muito obrigado. Vocês não sabem como é difícil arrancar o Alexandre de trás da cadeira dele para trazê-lo para falar. E como fala bem, não é isso? É verdade. Então, mais uma vez, agradecemos ao Alexandre, né, pela oportunidade de nos trazer esses conhecimentos. E queria também dar mais uma informação. Né? A Nadia, o ano passado, nos trouxe uma mensagem do Hermínio Miranda para a Liga. Né? Então, aqueles que participaram do Encontro Nacional, do 8º Encontro Nacional da Liga dos Pesquisadores, que nós recebemos uma mensagem do Hermínio incentivando a pesquisa, incentivando o trabalho, incentivando o estudo. Né? Então, ele mandou uma mensagem também só um ano atrás.